People, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Escola de Soft Skills. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito e que eu acabei desenvolvendo bastante ao longo dos anos, que é saber fazer perguntas. Perguntas abrem caminhos para novas possibilidades. Você já reparou que quando alguém te faz uma pergunta daquelas que você fica pensando, você fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso? E parece que abre uma cortina enorme na nossa frente, um caminho todo que a gente ainda não tinha pensado sobre ele. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz para aprender a fazer perguntas e eu tenho aplicações práticas para o dia a dia logo mais. Vocês já repararam como somos moldados a dar respostas? A nossa educação escolar é voltada para a gente dar respostas. Na sala de aula, o conteúdo ele é ministrado, estudamos e fazemos uma prova. A prova nada mais é do que uma prova de que a gente sabe a resposta. E é a resposta para um conteúdo previamente apresentado. E as questões têm que fazer parte desse conteúdo, porque se elas não fazem parte do conteúdo, a gente faz uma revolta, vai reclamar com o professor. Como pode fazer uma pergunta que não estava na matéria? E se ele não concordar, a gente ainda vai na diretoria reclamar. Então, nós somos muito moldados a dar respostas. Só que na vida profissional e também na vida pessoal, a gente precisa dar resposta para um problema ou para uma situação, para um conteúdo que é parcialmente conhecido. E ao longo de toda a nossa vida escolar, nossa vida de educação, por mais de 20 anos, a gente aprendeu a dar respostas para um conteúdo previamente conhecido. Então, eu te pergunto, se passamos mais de 20 anos dando respostas sobre algo conhecido, como é que a gente faz para resolver o que a gente não conhece? Por isso que quando vem um jovem profissional para o mercado de trabalho, aquele estagiário, é muito comum que ele vire para a gente e comece a pedir uma série de informações. Onde está isso? Onde está aquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Onde eu encontro tal coisa? Onde eu encontro outra coisa? Porque ele está buscando pelo conteúdo, aquilo que ele vai ter que usar para conseguir elaborar a solução. Ele não tem o treino ainda de ir buscar as respostas. Ele ainda não sabe explorar o problema. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente demora muito tempo no começo da nossa carreira até essa ficha cair, porque a gente não tem esse treino ainda. E aí a gente acaba dando soluções para sobre um problema que a gente ainda não tem certeza. A gente acha que a gente encontrou a solução do problema. Será? Será que a gente pensou mesmo nas consequências, nas suposições, no impacto sobre as outras pessoas? Se a gente não tem clareza para dar solução, a gente acaba resolvendo o problema errado. Márcia, como assim resolvendo o problema errado? Você já viu que a gente às vezes constrói toda uma solução e só depois que a gente coloca essa solução no ar, que a gente fala, nossa, o problema não era esse, o problema era outro. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. E na nossa vida profissional, a gente ainda tem que se perguntar qual que é o resultado esperado. A gente tem que avaliar consequências, tomar decisões. E tem momentos em que a gente trava, que ficamos num estado mental muito negativo. E a gente não sabe que ação tomar. Sem contar que a gente ainda precisa de autoconhecimento, não é só explorar o problema ou explorar uma situação. A gente tem que explorar a nós mesmos. Avaliar os impactos que a gente causa nas outras pessoas, tanto positivos quanto negativos. A gente tem que definir o rumo da nossa carreira. Pensar se a gente quer manter como está ou se a gente quer mudar. Identificar nossos motivadores, aquilo que nos faz feliz. Identificar crenças limitantes, é aquilo que empaca mesmo a nossa vida. E onde está o material para eu estudar, para dar estas respostas? Cadê esse tal material para eu buscar as respostas? Você nunca vai solucionar nenhuma dessas questões buscando resposta.
Para você conseguir solucionar tudo isso que eu acabei de falar, você precisa saber perguntar. O Einstein dizia o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E ele disse uma outra frase que eu também gosto muito, que ela diz assim: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Vou falar de novo. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. E quer dizer isso? Você tem que sair do ponto onde você está e ir para um outro estado mental para você conseguir resolver. Você tem que ir para um outro ponto de vista. Você tem que pensar de uma maneira diferente daquela que você vinha pensando. E você consegue fazer isso através de perguntas. É através das perguntas que você vai criar ideias que te aprisionam, vai sair, quebrar ideias que te aprisionam. Você vai se libertar de conceitos muito desgastados, as coisas que você achava que era de um jeito, poxa, pode ser de outro. Como é que você chega nisso? É sabendo fazer perguntas. Gosto muito de falar disso, que perguntas abrem caminhos. Ao fazer perguntas, você estimula a tua mente a chegar a soluções que antes você achava que você nem tinha capacidade de resolver. Por isso que é muito importante você abrir caminhos e caminhar por caminhos que você não costuma ir costumeiramente. Então, quando surge alguma ideia na sua cabeça, não corta a ideia, não corta a ideia do coleguinha. Explora a ideia. Pode ser que uma ideia que no começo pareça meio, nossa, que estranha, de repente, desenrolando, ela abre algum outro caminho, você fala, nossa, por aqui faz todo sentido. Mas ela não começou fazendo sentido, ela começou meio doida mesmo. Então, deixa a ideia fluir, explora o que vem pela frente. As perguntas, elas mexem com o nosso estado mental. Você acaba buscando informações que antes você não conseguia expressar, porque às vezes elas estão no inconsciente. Às vezes a gente está reticente por compartilhar. E quando você está numa reunião e você vê que alguém está meio assim para falar, estimula a pessoa a falar. Às vezes ela está constrangida, às vezes ela passou alguma situação chata, dando uma ideia parecida e ela está com aquele receio de novo. Então, estimula a pessoa a falar. Às vezes a gente não sabe se expressar de uma maneira clara. Isso acontece muito comigo. Quando as ideias surgem, eu falo de uma maneira muito embaralhada. Então, eu preciso de alguém que ajude a desembaralhar. Como é que você faz isso? Como é que você traz clareza? Com perguntas. Você chega para a pessoa e fala: olha, o que você está tentando dizer é isso, 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 isso. Aí pode ser que a pessoa fale: nossa, é isso, você explicou de uma maneira tão clara. Pode ser que ela diga, não, não é bem assim. E aí ela mesma desenrola. Então, ajuda a pessoa a desenrolar. Para a gente conseguir explorar bem uma situação, a gente precisa de um bom vocabulário de perguntas. Quando você aprende a perguntar, você demonstra humildade. Você não é a pessoa que sabe tudo. E cria uma empatia muito grande, porque as outras pessoas te veem muito mais como um igual, como uma pessoa que também está aprendendo. Você extrai o melhor de cada um, porque à medida que você vai perguntando, você vem trazendo o que aquela pessoa tem de melhor à tona. Você mostra para outra pessoa outras possibilidades, outros pontos de vista. Essa eu gosto muito. Você salva a pessoa da agressividade. Quando você vê que alguém está se exaltando, e aí você tem que trazer ela para o racional. Eu falo disso na trilha de análise transacional e também na aula de inteligência emocional. Você tem que trazer a pessoa para uma coisa bem racional. Então, de preferência, faça ela fazer alguma conta. Então, se você está dizendo isso, vai dar tanto, aí mais não sei o que lá, não sei o que lá, vai dar tanto, faça ela fazer contas. Se você não tem isso à mão, o assunto não permite contas, faça ela seguir um raciocínio bem estruturado. Então, você pode falar assim: peraí, deixa eu pegar o que você falou para ver se eu entendi, você me diz se é isso mesmo.
E aí você vai falando, o que você está falando é isso, daí em consequência aquele outro, aí aquele outro, você vai construindo um raciocínio lógico, porque a hora que ela tiver que seguir isso aqui, ela precisa trazer a mente dela para o racional, ela sai daquele estado emocional. E a última, que eu gosto demais, desculpa, a penúltima, conduz a conversa, logicamente, você vai conduzindo para o caminho que você quer. E a última, que eu gosto muito, é transfere pressão. Essa eu uso bastante. Quando eu percebo que eu estou ficando emocionalmente mais instável, que o meu coração começa a acelerar, minha respiração fica mais curtinha, e eu percebo que eu estou ficando mais ansiosa, mais agitada, eu faço uma pergunta. Porque enquanto a outra pessoa responde, eu respiro profundamente, para eu fazer com que o meu estado fisiológico melhore, com que a minha respiração fique mais pausada, com que o meu coração desacelere. Então, você transfere a pressão e você se recupera. Aprenda a fazer isso, você vai ganhar demais. O líder criativo, ele pergunta muito, ele abre o diálogo, ele opina e faz uma pergunta. A qualidade das respostas que você tem depende muito da qualidade das perguntas que você faz. Então, se você está conversando com o seu time e você fala, nossa, a galera nunca dá uma solução boa, o problema muitas vezes não está na galera. Grande maioria das vezes é você que não sabe perguntar direito. Então, aprenda a perguntar, dê a tua opinião, pergunta, 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 saiba explorar a situação, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Proponha para você mesmo essa mudança de mindset, ao invés de você buscar respostas, você explora o cenário com perguntas. Preste atenção, responde aí para você mesmo. Quando você se coloca, você faz mais afirmações ou você faz mais perguntas? Mais afirmações significa que você está muito condicionado a dar respostas. Agora, se você faz bastante perguntas, você já está entrando num outro estado, que é o de explorar as situações, que é de você entender melhor o que está acontecendo, para daí você começar a pensar nas soluções. A tática que eu falei no anterior, que o líder sempre pergunta, opina e pergunta, termina a tua fala com uma pergunta. Explica, conversa, opina e, no final, você diz o que você achou, o que pode dar errado, você pensa diferente? Gente, eu uso essa técnica há muitos anos com os meus times, funciona muito bem porque eles ficam muito espertos. Porque eles sabem que eu estou falando, mas eu vou fazer uma pergunta no final. Então, eles sabem que as reuniões nossas têm muita pergunta, 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 pergunta. O cara sabe que ele não pode cochilar, porque ele vai cochilar e eu vou fazer uma pergunta. Então, a pessoa fica muito atenta, ela busca prestar atenção, porque ela sabe que tem uma discussão no final e ela tem que participar. Gosto muito dessa daqui, para você prender a atenção. Eu vou te falar uma coisa e gostaria de sua opinião. Cara, a pessoa presta atenção em tudo. Muitas vezes o que você tem para transmitir é um recado, olha, precisa falar de alguma coisa. Não chega simplesmente e fale. Usa essa técnica. Vou falar para vocês uma coisa, eu quero a opinião de vocês. Elas vão prestar atenção em tudo que você falar. Aí no final você discute. Então, usa essa técnica para ser mais ouvido, para que essas pessoas prestem mais atenção em você. Coloca a pessoa no centro da conversa, demonstre interesse, faça perguntas, deixa ela elaborar a resposta, escute pacientemente. Quando você dá atenção para a pessoa e você interage com ela, você devolve perguntas em cima daquilo que ela está falando, ela sabe que você está prestando atenção, ela sabe que ela é importante para você. Uma das coisas que eu escutei muito nos meus anos de gestão era: Márcia, eu gosto de falar com você porque você me escuta. Porque eu usava muito essa técnica. Interajo muito com as pessoas, pergunto muito. Então, elas têm muito mais empatia. Elas falavam para mim coisa que elas não falavam para as outras pessoas, para os outros gestores. Vinham conversar comigo. Por quê? Márcia, você me escuta. É uma maneira de você demonstrar interesse no que a pessoa está falando. O método socrático, é do Sócrates mesmo, lá da antiga Atenas, galera, chama-se método socrático ou maiêutica. Ele consiste em fazer sucessivas perguntas, em geral induzindo a pessoa a ir descobrindo as próprias verdades ou alguma conceituação muito mais de um lado filosófico.
mas a gente consegue usar isso dentro da empresa também, é só adequar um pouquinho e você consegue fazer sucessivas perguntas. Isso também é chamado de parto do saber, porque à medida que você vai perguntando, você vai aprofundando o assunto até que você consiga ter melhores respostas. Então, o método, ele consiste em cada vez que a pessoa dá uma resposta, você contesta com uma nova pergunta. E para isso você precisa de um bom vocabulário de perguntas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí eu te pergunto, se o método é baseado em perguntas e não em respostas, qual é a utilidade dele? Pensa aí um pouquinho. A utilidade desse método, galera, é avançar. É a gente sair do estado atual e ir para um outro estado com novas possibilidades. Lembra lá da frase do Einstein? Você precisa sair do estado mental que você está para conseguir encontrar novas respostas. Então é muito interessante isso aqui, porque de repente aparece uma pergunta e fala: Nossa, eu não tinha pensado nisso ainda. E ali destrincha uma nova possibilidade. Galerinha, quando você faz uma pergunta e a pessoa fica em silêncio, o que isso significa? Tem gente que acha que, nossa, a conversa não está rendendo, nossa, a pessoa ficou quieta, e aí ela quebra esse silêncio. Não faça isso. O silêncio costuma ser o ponto mais alto da conversa. As primeiras vezes que você se depara com esse silêncio é um pouco estranho. Só que o silêncio ele acontece quando a pessoa não tem respostas. Porque se ela tem respostas, ela já pensou sobre o assunto. Se você fez uma pergunta que ela ainda não pensou, ela está acessando um nível de consciência mais profundo. Então, parabéns, você conseguiu fazer com que a pessoa aprofunde o assunto. É algo que ela ainda não pensou. Se é algo que ela ainda não pensou, ali ela pode encontrar as respostas que ela ainda não teve. Ela está acessando o desconhecido, e isso é brilhante. Então, ao invés de você pensar que o silêncio é o fim da conversa, ele é justamente o oposto, ele é o começo das respostas. Respeite, valorize muito o silêncio. E eu gosto muito de deixar a própria pessoa quebrar o silêncio. É fácil, não, porque dá vontade doida de falar. Por que que eu não falo? Porque a pessoa está entrando nesse mundo desconhecido, ela vai descendo, descendo. Pode ser que ela esteja explorando e eu vou e quebro. Na hora que você fala, você quebra essa descida da pessoa. Então, deixe ela quebrar. Deixe ela ir até onde ela quer descer e ela quebra o silêncio. Aguente muito firme do outro lado, porque o retorno é muito, muito bom. Trouxe para vocês essa escala de perguntas que a gente acaba usando muito intuitivamente no dia a dia de trabalho, e eu gosto do desenho para a gente ter clareza. Quanto mais para cima aqui nesse gráfico, mais complexa é a situação. Então, muitas vezes você vê que o time ou uma pessoa parou, ela estacionou, ela não está conseguindo andar. Você pode usar essa escala de perguntas, que eu sei que você já usa, só estou mostrando de uma maneira estruturada para você. O que você tem que perguntar para ela? Porque se ela não sabe quando vai ficar pronto, ela pode estar com uma dúvida, uma dificuldade em mensurar, em estimar o tempo que vai levar para fazer a tarefa, como ela pode não estar sabendo como fazer. Então, a técnica aqui é o seguinte: você sempre vai perguntar para o andar de cima. Se você pergunta quando ela não sabe responder, faça alguma pergunta sobre o quê. O que significa quais as ações que ela tem que tomar. Se ela não te responder o que, pergunte do como. O como, ela tem um plano, ela tem um conhecimento, ela tem uma estratégia, ela sabe fazer, e assim sucessivamente. Voltando lá para o quando. Se no quando ela não souber responder, mas ela sabe responder o quê, a dificuldade dela é simplesmente estimar. Ela sabe o que tem que ser feito. Então você vai ajudar ela a estimar. Se você chegou no que, ela não consegue responder o que, mas ela consegue responder o como, quer dizer, ela tem um plano, ela tem uma estratégia, você ajuda a pessoa em quais ações ela precisa tomar para que aquele como se resolva. Agora, se ela não tem o como, às vezes você tem que perguntar o porquê. Por que que ela está fazendo aquilo? Qual que é o motivador? Ela entende as razões pelas quais ela tem que fazer aquilo?
Sim, ela entende. Ela empacou no como, às vezes ela não tem o conhecimento. Aí você pode ajudá-la com o seu conhecimento ou conhecimento de alguma outra pessoa. Pode ser que ela não tenha competência. Ela tem o conhecimento, mas ela ainda não praticou o suficiente para conseguir fazer bem feito. Você também pode ajudar ou conseguir alguém que ajuda. Quando ela tem um porquê bem claro para ela, que seja um motivador forte, ela desenrola. Ai, mas ela vai desenrolar mesmo sem ter o conhecimento? Ela tem motivos, ela tem motivação, ela tem força de vontade para buscar quem a ajude. Ela desenrola muito mais fácil. Isso aqui tem muito a ver, você deve estar pensando, com o Golden Circle do Simon Sinek. Sim, é exatamente a mesma coisa, tudo começa no porquê. Essa escala eu uso, eu gosto muito de usar, para a gente conseguir mais rapidamente entender por que a pessoa está empacada. Agora, gente, eu trouxe para vocês várias coisas práticas, cenários e perguntas que ajudam nesses cenários. Você também vai encontrar tudo isso aqui, não precisa dar print da tela, tudo isso aqui nos e-books que acompanham essa aula, são 5 e-books, então a partir daqui está tudo lá nos e-books, fique tranquilo. Muitas vezes a pessoa tem problema de conceito, né? Às vezes ela não entendeu claramente, não tem a compreensão do conceito. Então, o que que você quer dizer? É ideia A ou ideia B? O que que isso significa especificamente? Às vezes a pessoa faz muitas suposições. Gente, eu venho da área de TI. A área de TI tem suposição para caramba. Porque às vezes o problema nasce numa área, vai andando, 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 vai até outra área, fica dias rodando pessoas da equipe. E aí um faz uma suposição, outro faz outra. Quando chega em você, nossa, você acredita em tudo que veio ou você vai checar? Eu checo. Eu quero saber, eu quero os fatos, eu quero coisas que me tragam evidências, porque senão você acaba resolvendo o problema errado, porque você acreditou em alguma suposição que apareceu no caminho. Então, valida as suposições. Como é que a gente pode verificar essa suposição? Eu prefiro o ônus. Ai, nossa, como você é chata, não acredita no que a gente está falando, do que gastar meu tempo resolvendo o problema errado. Escolhe o problema que você quer. Muitas vezes a pessoa está num ponto de vista fechado no dela ali, ela não quer ver a coisa por outro ângulo. Então, você precisa forçá-la a ver por outro ângulo. Então, faz ela se colocar no lugar de outra pessoa e falar, como é que parece isso para você? E se a gente vier por esse outro ponto de vista, o ponto de vista do cliente, o ponto de vista de outra pessoa da cadeia ali de tarefas, como é que essa pessoa enxerga isso? E aí você começa a ajudá-la a sair daquele estado mental. Muitas vezes a pessoa não pensa no que vai acontecer de imediato, no que tudo que precisa ser feito para que aquilo aconteça. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, a gente tem que fazer tal coisa, né? Então, a solução é X. E aí você pega e fala, tá bom. Imagina que amanhã X está pronto. Como é que seria? Não, 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 para amanhã não dá, porque ainda está faltando isso, mas aquele outro. É isso. Então, o X não é assim uma coisa imediata, existe uma série de coisas que ela não planejou e que podem ser muito onerosas para chegar na tal solução X que ela está propondo. Então, deixa ela pensar nesse caminho. Quais seriam as implicações nas vidas de outras pessoas? Gente, nos e-books tem muito mais perguntas, eu coloquei somente algumas, então, assim, ponto de vista tem outras perguntas, implicações tem outras perguntas, eu trouxe aqui de uma maneira resumida para conseguir fazer a aula, tá? Gosto muito de perguntas de autoconhecimento, a gente usa bastante no dia a dia. Já parou para se perguntar por que algumas pessoas conseguem o que elas querem e outras pessoas não conseguem o que elas querem? O que eu quero? Você já parou para perguntar? Gente, incrivelmente, eu já conversei com muitas pessoas que não conseguem dar essa resposta. O que eu quero? E aí a pessoa diz assim, mas eu nunca consigo. Você quer? Ela não para pensar o que ela realmente quer, não só da profissão, mas o que ela quer da vida. Você tem que ter clareza do que você quer da sua profissão e o que você quer da sua vida. E lembra o seguinte: a profissão cabe na vida. Primeiro você desenha a vida, a profissão encaixa nisso, e não o contrário. Se você tem um desenho da sua profissão e você não tem um desenho da sua vida, muito provavelmente você vai se sentir muito frustrado. Gosto de fazer umas questões que são simples de resolver, de entender,
Porém, eu gosto de gastar mais ou menos umas 2 semanas, já fiz isso algumas vezes na minha vida, e acho importantíssimo para a gente tomar decisões. Elas ficam muito mais fáceis. Então, reserva um tempo e faz essa pergunta para você mesmo. O que que é essencial para você? Que se você não tiver isso na sua vida, está faltando alguma coisa. Coloca tudo aquilo que você valoriza, faz uma lista mesmo. Gosto muito de me imaginar, sei lá, com 80 anos, olhando a minha vida e falar: o que que aconteceu na minha vida? Isso. Coisas que eu quero que aconteçam na minha vida, que eu quero que façam parte da minha vida. E a outra coisa, coisas que você quer longe de você. Fala, isso aqui eu não quero na vida. Eu, por exemplo, detesto gente que grita, gente que perde o controle, que sai berrando com todo mundo. Eu não quero perto, eu quero longe. Vocês verem que a gente tem que pensar aqui exatamente tudo. Aquilo que realmente é muito importante para você, tanto que você quer, quanto que é importante que não faça parte da sua vida. A minha sugestão é que você faça uma primeira lista, deixe a lista descansar, volta, reveja essa lista e presta atenção nos sentimentos que você tem. Se são sentimentos, nossa, de um grande desejo que você realmente quer, aquilo é bom demais, vai colocando cada vez mais para cima da lista. E aquilo que você tem uma repulsa, que fala, pelo amor de Deus, isso não, vai colocando o mais longe possível, que você fala assim, isso aqui eu não quero. No meio aqui, tem uma série de coisas que você tolera. E aí, quanto mais próximo daquilo que você quer, você tolera mais, próximo do que você não quer, tolera menos. Para mim, o ideal é que, no essencial, 3 a 5 coisas. E as que você não quer, 3 a 5 coisas. Por que isso, Márcia? Porque é muito mais fácil tomar decisões assim. Porque quando você vai tomar uma decisão, se ela está dentro daquelas 3, 5 coisas que você quer, você diz sim sem pensar. Você fala, minha Nossa Senhora, eu vou mais perto daquilo que eu quero. Agora, se ela está lá do outro lado, você fala, não, não quero. Muitas vezes você tem que sair de um emprego porque ele está batendo aqui no que você não quer. Comece a procurar rapidamente outro emprego quando está batendo aqui no que você não quer. Não tolere coisas que vão ferir os seus valores. Você vai se desgastar demais, você vai entrar no estresse, estafa, burnout. Isso são valores feridos. Mais perguntas de autoconhecimento. Você é feliz? Por que que você tem mais medo? Por que que você tem tanto medo disso? Aí tem valor. Você vive de acordo com os seus próprios valores? Olha essa que interessante. Como as grandes decepções que teve impactaram levar a vida do jeito que você queria. Às vezes a gente tem algumas decepções na vida e a gente fica muito marcado. Será que precisa tanto? Será que elas precisam ainda estar presentes na nossa vida hoje? Olha essa outra. Qual a atitude típica diante de um problema sério? Você recua? Você evita? Você posterga? E aí você vai percebendo que enquanto você não mudar essa atitude, você continua não lidando bem com as grandes questões. Você já viu aqui que tem várias perguntas muito interessantes. Vou deixar você ler lá no e-book. Valores, gente, é tudo aquilo que a gente valoriza. Pode ser uma coisa assim muito abstrata, como ética, respeito, bons costumes, e assim por diante, coisas assim mais elaboradas, né, mais abstratas. Como podem ser coisas muito mundanas. Ah, eu valorizo tomar um café e saborear bem o café. Eu valorizo uma cama arrumada. Eu valorizo ler um livro. É tudo aquilo que você valoriza sem julgamento, tá? Adoro tomar café em silêncio. Que for bom para você. Isso faz parte da sua vida, isso é importante para que você mantenha o seu equilíbrio, mantenha a sua energia. Então, pense muito bem em tudo que você valoriza. Os valores, eles motivam e nos impulsionam, sem que a gente fique dependendo de outras pessoas para nos mantermos motivados ou para a gente recarregar a bateria. Muitas vezes esse cafezinho em silêncio, ele é super importante para recarregar a bateria. Olha que interessante. Pelo que você arriscaria a sua reputação? Tem um valor fortíssimo aqui. Pelo que você levanta da cama animada? Pense nas situações que você ficou muito feliz ou muito satisfeito. Quais valores estavam sendo atendidos ali? Pense nas situações que você ficou muito chateada, muito brava.
Quais foram os valores feridos nessa situação? O que significa para você ter uma vida rica? Defina. O que é essa riqueza para você? Crença, gente, similar aos valores. Eu adoro conceitos fáceis da gente entender. Tudo aquilo que você acredita. Se você acha que todo pitbull é um cachorro bravo, isso é uma crença. Todo pitbull é bravo? Será? Será que faz sentido você continuar acreditando nisso? Ah, você acredita que todo porteiro fala enrolado que você não vai atender. Toda vez que você olhar um porteiro vai ser assim? Será? Vale a pena você continuar carregando essa crença? Ela está te ajudando? Qual seria a pior coisa que alguém poderia falar para você? Que mais iria te agredir? E que você nunca deveria fazer? Olha a crença. O que você sempre deveria fazer. Essa é legal. O que você sempre faz? Será que ainda está agregando valor o que você sempre faz? Faz sentido você continuar fazendo? Ainda é importante? Quais sentimentos você evita? Como que eles podem te ajudar? Quais regras de comportamento atrapalham o seu crescimento? A gente tem cada coisa que a gente carrega que às vezes não faz o menor sentido. Que o constrange a ponto de ficar sem ação. Olha só, você trava diante de alguma coisa. Que é feedback sobre si mesmo. Eu gosto muito dessas duas perguntas muito simples, falo delas no curso de feedback também, não perca. Por que que é bom trabalhar com a Márcia? Gosto dessa pergunta, porque vai trazer os meus pontos fortes. Se eu pego e falo assim, a comunicação da Márcia é boa, de 1 a 5. Ela é clara. Ela volta para checar se o problema realmente terminou. Enfim, dá para fazer várias perguntas que você pode descrever, como pode colocar de 1 a 5, cada empresa faz de um jeito, mas muitas vezes você deixa de observar pontos muito importantes da pessoa que não aparecem no tal questionário. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse modelo. Tem quem goste, tem quem não goste, porque não dá para avaliar um ponto específico. Não, não dá mesmo. Mas eu acho muito bom para conseguir avaliar os pontos fortes daquela pessoa. Em quais situações ou motivos você evita procurar a Márcia? Aquela situação que você fala, putz, tenho que ir lá procurar a Márcia. Essas são situações que você precisa trabalhar porque as pessoas têm dificuldade de se relacionar com você. De novo, se você fizer um questionário muito restrito, pode ser que isso nunca apareça. E é uma maneira muito legal de você tornar os seus pontos fortes cada vez mais fortes e de você trabalhar aquilo que as pessoas têm dificuldade de se relacionar com você. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa extremamente ansiosa, agitada, e você acha que isso é um ponto que você tem que trabalhar e tal. Está atrapalhando as outras pessoas? Às vezes não está. E aí, às vezes, você vai trabalhar um ponto que você acha importante, mas não necessariamente está prejudicando outras pessoas. Eu quero trabalhar porque atrapalha a mim mesmo. Ok, mas não porque atrapalha o outro. Beleza? Esse é muito interessante. Como a pessoa se relaciona com as outras pessoas. Pensa aí com você. Quem te consome? Por que que essa pessoa te consome? O que que você pode fazer a respeito disso? Como você conduz as pessoas a tratá-lo? Você é aquela pessoa que responde muito rápido, sempre, todas as mensagens? Adivinha quem vai ficar sobrecarregado? Tu. Por quê? Porque você responde rápido. Eu tive uma colega de trabalho que ela respondia muito rápido. E uma colega dela, que elas não eram da minha área, era de outra área, demorava muito para responder. Quem que você acha que foi promovido? A que respondia rápido ou a que demorava para responder? É lógico que é a que demorava para responder. Nossa, Márcia, mas eu achei que quem respondia rápido era valorizado. Não necessariamente. Porque quem responde rápido deixa de fazer as próprias coisas, porque está atendendo a necessidade do outro. A moça que demorava para responder, ela estava fazendo as atividades que eram responsabilidade dela. Quando ela terminava alguma coisa, daí ela respondia. Ela levava meia hora, 1 hora para responder. A outra era de bate-pronto. E ela me procurou um dia, justamente para a mentoria, e eu falei para ela isso. Eu falei, lógico que eu vi em você, você respondia rápido. Então, ela acostumou as pessoas a tratá-la daquela maneira. Como são as pessoas com quem você se sente bem? Aqui é muito interessante que você vai pegar pessoas que você gosta de trabalhar, quais são as habilidades que elas têm, como é que isso funciona para você. E quando eu vou falar de carreira,
eu gosto muito de fazer esse exercício que eu já falei em outros momentos aqui na escola, por aproximadamente 2 semanas. Eu peço para a pessoa anotar, inclusive eu já fiz comigo mesma algumas vezes, o que que aconteceu hoje que foi sensacional, que eu gostei. Não interessa o que for, anote absolutamente tudo o que foi legal no seu dia. Anota também aquilo que não foi legal, que você não gostou, não foi bacana, anota tudo. Anota quando você vai para o trabalho, você vai muito animado. Nossa, estou indo para lá. O que que vai acontecer hoje? E a mesma coisa quando você vai muito arrastado, o que que vai ter nesse dia? Você vai perceber que existem coisas muito similares naquilo que você gosta, naquilo que você está animado, e coisas muito similares naquilo que você não gosta. A tua carreira, ela vai se dar muito bem em atividades que têm a ver com aquilo que você fica animado, que você achou que foi sensacional, e foge dessas outras. Então, principalmente a gente não sabe direito o que que a gente vai fazer, o rumo da carreira, faça essa lista. Isso muda ao longo do tempo, tá? Porque às vezes você gosta de fazer uma coisa, com o tempo você não gosta mais. O exemplo que eu dou sobre mim, eu trabalhei muito tempo com projeto, gostava muito de fazer projeto, chegou uma hora que eu não aguentava mais projeto. Não aguentava mais, eu não queria mais trabalhar com projeto. E aí as pessoas falam, nossa, mas como? Quando a gente ouve falar de projeto, a gente sempre acha que é você e tal. Eu falei, mas eu não quero mais fazer. Nossa, mas estava fazendo uma coisa que você não gostava? Não, não é isso. Eu só cansei. Por isso que é importante fazer esse exercício. De repente, em uma determinada época da minha vida, isso estava lá em cima. Nossa, adoro, era a coisa que eu mais gostava de fazer. Depois de um tempo, estava lá atrás, falando, nossa, começar outro projeto, pelo amor de Deus. Entenderam a ideia? Então, assim, insistir em projeto não era mais para mim. Eu já não estava mais rendendo bem, já não estava mais afim de fazer. Estava na hora de começar a fazer outra coisa. Mais algumas perguntas aqui sobre carreira para você. Você se sente feliz ao realizar suas tarefas? Consegue identificar aquilo que está te impedindo? Muito interessante quais são os horários que você é mais produtivo, com quem você gostaria de aprender alguma coisa, e assim por diante. Tem muito mais perguntas lá nos e-books. Muito interessante essas perguntas para você fazer numa conversa líder-liderado. Você pode perguntar para o seu liderado, como é que você prefere receber feedback? O que que eu poderia fazer para tornar o teu trabalho mais fácil? Essa vale para cima também, pergunte para o teu líder. Eu adoro isso, torne o trabalho do seu chefe mais fácil. Você vai ser reconhecido com muito mais facilidade. Você gostaria de receber mais direcionamentos meus ou menos? Se a pessoa está com muita dificuldade para fazer alguma coisa, ela vai sentir a sua falta. Então, você precisa ajudá-la mais. Agora, se ela já tem domínio e você está lá achando que ela ainda não tem, ela fala, nossa, microgerenciamento, porque ela precisa de muito menos orientação. Ao invés de você ficar tentando adivinhar, pergunta, olha, é simples, você gostaria de mais direcionamentos meus ou menos? Você gosta do meu estilo de gestão? O que que você não gosta? E assim por diante. Identificar necessidades, de novo, as necessidades não atendidas são os motivos que a gente se frustra e muitas vezes os motivos que a gente vai embora da empresa. Pergunte, qual o seu maior desafio? Em que ponto você espera que as coisas sejam diferentes? Se você pudesse mudar uma coisa, o que que você mudaria? Gosto muito dessa. Que mudança você faria para ter paz? O que que você está tolerando? Pode ser várias coisas. Aqui nesse último, eu já peguei nos dois últimos, né, de mudanças, muita gente falando de interrupção, que não consegue trabalhar 1 hora quieto sem que alguém interrompa. Gente, é só fazer um combinado com o time todo de, galera, da tal hora até tal hora, silêncio total, ninguém interrompe ninguém, momento do foco. E você consegue atender a necessidade de várias pessoas do time com uma medida muito simples. Ai, Márcia, ficar o dia inteiro? Não, gente, às vezes é 1 hora só, mas já ajuda muito para quem está sendo interrompido todo momento. Assumir responsabilidades. Esse é quando a pessoa fica arrumando muita desculpa para as coisas, né? O que que vai te levar para o teu objetivo? O que que te impediu até agora? Como que você pode assumir o controle disso? Porque às vezes a pessoa fica jogando tudo para frente. Às vezes ela não sabe quando que ela vai conseguir terminar as coisas. Como é que você assume o controle? Faz uma estimativa, acompanha dia a dia. Isso ela tem controle. Então, vai ajudando ela a ter esse controle, vai fazendo perguntas para ela. Como é que você minimiza a influência externa? Porque ela fica colocando a culpa no Guinho, Zezinho, Luizinho, né? Quem está fora da situação. Como é que você minimiza
essa influência externa? Vai perguntando, deixa ela elaborar. Para a pessoa assumir o compromisso, eu gosto muito dessas perguntas, principalmente dessa. Você está disposto a abrir mão do quê para atingir esse objetivo? Normalmente a pessoa não quer abrir mão de alguma coisa, e aí ela não se compromete, ela fica ali, né? Tipo assim, se precisar ficar até mais tarde, eu não vou ficar. E é justamente o que precisa fazer. Se tiver que testar, eu não vou testar, porque eu sou desenvolvedor. É justamente aquilo que precisa fazer. Então, você está disposto a abrir mão do quê? Essa é muito interessante porque muitas vezes as pessoas ficam numa visão muito negativa e você não consegue tirar a pessoa dessa visão. Você tem que tirar ela do estado mental. Aquele projeto, a situação que ela está envolvida, ela tem algo positivo. Então você tem que levar ela para voltar para aquele olhar positivo. Então, o que vai acontecer quando você fizer essa entrega? O que vai acontecer quando esse projeto for entregue com sucesso? O que é mais importante para você aqui nesse projeto ou nessa situação? E dá para cutucar e falar: você realmente está levando isso a sério? Isso aqui é muito legal para você perguntar como é que as coisas estão se desenrolando no time. Quais são as atividades mais difíceis de desenvolver no time? Nossa, aqui eu já peguei tanta coisa, assim, falta de documentação normalmente afeta muito o time. Então as pessoas falam: nossa, eu quero as informações e não tenho, eu tenho que ficar perguntando, queria um lugar onde eu pudesse acessar. Então é muito legal de você fazer essa pergunta: o que é mais difícil de fazer? Como é que você descreve o ambiente de trabalho? É mais colaborativo ou é mais competitivo? Essas duas últimas são ótimas. Quem empurra o time, quem segura o time. Sempre tem aquela pessoa roda presa, né? Que vai segurando, botando empecilho e a coisa não roda. Ou que entrega atividade mal feita e a gente tem retrabalho. As que empurram, aquelas que, nossa, sempre muito animadas, dispostas a ajudar, faz as coisas de uma maneira exemplar. Então, quem são essas pessoas? Quem empurra e quem segura o time? Para você conversar sobre a empresa, por que é bom trabalhar aqui? Quais são as situações chatas ou complicadas de resolver aqui? Isso é bem legal, porque, de novo, você vai pegar os pontos que você tem que corrigir dentro da empresa. O que você mais valoriza na cultura? Essa eu gosto muito de perguntar. Você tem se sentido sobrecarregado? É muito importante, a maioria dos líderes evita. Pergunta, gente, não fica supondo, não deixa a pessoa chegar no limite. Gostava muito de chegar na pessoa e falar: como é que está o nível de atividade para você? Está muito sobrecarregado? Está bom? Está muito de boa? Precisa acelerar um pouquinho para que você consiga crescer, seja mais produtivo? Como é que está para você? E deixa a pessoa falar. Aqui na sequência, a gente tem uma série de outras situações que eu vou deixar para você ir olhando com calma e você ainda vai encontrar todas elas nos e-books que eu vou deixar aqui. E eu vou deixar os e-books para você, são 5 e-books, tá? Separados por tema, para que você possa tê-los à mão sempre que você precisar. Pensa que é como se fossem ferramentas para você usar. Mas, Márcia, eu vou ter que decorar os e-books todos? Não, gente, são mais de 600 perguntas, é impossível você decorar tudo aquilo. Mas se você vai participar de alguma reunião, por exemplo, que é de um determinado tema, dá uma olhada ali nas perguntas antes, vai te ajudar a ter um vocabulário melhor de perguntas. Você vai conversar sobre carreira, tem lá, você vai conversar com o seu liderado, tem perguntas lá. Se você está de home office e você está ali numa saia justa que você não lembra direito das perguntas, você fala: gente, espera aí um pouquinho que eu vou pegar uma água. Adivinha o que você vai fazer, né? Abre correndo algum dos e-books ali e aumenta o teu vocabulário de perguntas para que você consiga explorar a situação. Eu tinha isso sempre à mão, tá? Sempre que eu precisava, eu sacava um arquivo de perguntas, eu compilei agora para você, dividi, tá assim, ó, mamão com açúcar é a coisa mais fácil do mundo. Espero que isso ajude você no seu dia a dia e me conta depois como é que isso tem sido para você. Beijo e até a próxima.